primeiro me localizar. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Vou fazer uma leitura um pouco extensa, para que nós possamos entender o que o Senhor quer nos falar nesta noite. Praticamente, eu vou ler o capítulo todo. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro à peleja, aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e o anunciou a Eli.
e era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado a Israel 40 anos. E, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, ou Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Pai querido, Deus amado, ó Deus, nós queremos agora ouvir a Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor venha falar ao nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, ó Deus, que nós possamos entender a palavra do Senhor e colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém? Esse texto é um texto muito rico de informações. Nós começamos a ouvir que Israel estava em uma batalha com os filisteus. Mas sabemos que esta batalha que Israel travou com os filisteus, Israel não tinha a bênção de Deus para fazê-la. Israel foi para a guerra sem a orientação de Deus. E nós vemos o texto falando que Israel subiu para a batalha, guerreou, batalhou contra os filisteus, e aconteceu que Israel perdeu a primeira batalha. E morreram 4.000 homens. Eles estiveram ali, pelejaram, batalharam, guerrearam, e tiveram que fugir, e ainda perderam 4.000 homens. E aí foram perguntar o que aconteceu, o que havia ocorrido. Israel teve que fugir para verificar o que havia sucedido. Perdemos uma batalha. Irmãos, se nós lembrarmos, Israel travou uma batalha a qual eles venceram, a cidade de Jericó, e eles então eram confiantes por causa desta batalha, porque Jericó era uma cidade bem fortificada, uma cidade bem guardada, mas havia uma diferença
das batalhas. Quando Israel foi batalhar contra Jericó, Israel teve a autorização e a bênção de Deus para isso. E Deus estava presente, o Senhor era com eles, o Senhor estava presente, o Senhor guerreou para eles, o Senhor estava nessa peleja. E desta vez nós vemos que o Senhor não estava naquela batalha. Então eles tiveram que fugir, correr, porque eles perderam aquela batalha contra os filisteus. Israel teve que fugir para verificar o que havia sucedido. O que houve? Aconteceu alguma coisa. Nós precisamos corrigir. Nós precisamos ver o que realmente aconteceu. Por isso que Israel então recuou. Verificaram que estavam sem a cobertura do Senhor. Chegaram a esta conclusão: o Senhor não é conosco, o Senhor não estava na batalha. Nós subimos, mas o Senhor não foi, o Senhor não guerreou, o Senhor não estava nessa peleja. Verificaram que estavam sem a cobertura. E nós verificamos, irmãos, olha só, eles foram para a batalha, perderam a batalha, retornaram, descobriram que realmente estavam sem a proteção do Senhor, e que você possa já começar a trazer isso para a sua vida hoje. As nossas batalhas, nossos problemas, nossas dificuldades, tudo que nós fazemos, e quando às vezes não dá certo. Quando nós fazemos algo e às vezes dá errado. Não era para fazer, e nós fazemos, e aí dá errado. Não temos êxito naquilo que nós propomos para fazer, porque às vezes não buscamos de Deus, ou não tivemos a bênção de Deus, ou a autorização do Senhor. O Senhor não está no negócio, o Senhor não está naquilo. Então nós vemos que eles descobriram isso. Aí fizeram o quê? Foram buscar a presença do Senhor. Foram buscar a arca. Foram até os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que pegaram a arca do Senhor, que representa a presença do Senhor. Mas olha algo interessante. A presença do Senhor em Israel, e a levaram para o meio do povo na batalha. Vamos vencer. Ficar tranquilos. Vamos batalhar porque nós estamos com a arca do Senhor. Estavam fazendo da arca do Senhor um amuleto. Você já viu quando acreditamos em medalhinhas? Ou algo parecido, acreditamos que somos cheios de coisas, acreditamos em coisas que nós precisamos de pegar, e eles então pegaram a arca e falaram: se a arca estiver na guerra, nós vamos vencer, se a arca estiver na guerra, nós vamos ter a vitória. Só que o Senhor não estava na guerra. Já viu quando nós confiamos, acreditamos e falamos: não, o Senhor está nesse negócio porque eu orei. Quantas vezes ouvimos isso? Não, Deus está nesse negócio, Deus está comigo, Deus é comigo porque eu orei, eu busquei e Deus falou o que é para fazer, e na realidade Deus não falou para fazer. Mas acreditamos. E eles acreditavam que Deus estava naquela peleja e subiram para uma segunda peleja. Olha que coisa. Eles tiveram a primeira batalha, perderam 4.000 homens.
imaginamos a liderança naquela coisa, aquela desconfiança, o que aconteceu, o que houve, por que nós tivemos que correr. E aí lembraram, a arca, nós estamos sem a presença. Só que foram nos sacerdotes errados. Que Ofni e Finéias não tinham nada de Deus. E eles não queriam nada com Deus. Então para eles não faziam diferença levar a arca ou não. Porque a visão deles era totalmente diferente. Mas eles foram assim mesmo e levaram a arca. E aí vem algo que às vezes nos acontece. Vem o dia mau. Vem o dia mau. Mesmo para aquele que busca ao Senhor, está na presença do Senhor, mas nós temos o dia mau. A palavra do Senhor, Salmos 30, versículo 5, a parte B do versículo diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, nós teremos problemas, teremos aflições, teremos dificuldades, mas nós vamos passar por ela. E ela vai passar. Talvez você está nessa noite numa aflição terrível, está aflito, precisa de uma resposta para o seu problema, para a sua dificuldade. E o choro, estamos na fase do choro. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, vai passar. Vai passar. Naquele dia, caíram de Israel 30.000 homens na segunda batalha. E olha que a arca estava lá nessa batalha. E ainda caíram 30.000 homens. E eles tiveram que novamente recuar, tiveram que correr, tiveram que fugir. Israel perdeu a batalha novamente. Além de perder mais 30.000 homens e terem que fugir, a arca do Senhor foi tomada. Veja bem, irmãos, aqui nós vemos o que é desobedecer a Deus. Quem não obedece a Deus acaba se dando mal. A arca foi tomada, Ofni e Finéias morreram nessa batalha. Olha que dia mau. Tudo deu errado. Tudo deu errado. Naquele dia caíram 30.000 homens, a arca foi tomada, Ofni e Finéias morreram. Quando Eli tomou conhecimento do ocorrido, Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. O sacerdote do Senhor, o homem que julgava as tribos, julgava o povo de Israel. Veja bem, irmãos, que dia terrível esse. E o interessante é que a palavra do Senhor fala, e nós lemos, que os filisteus ficaram com medo de combater Israel. Os filisteus ficaram com medo de ir à guerra contra Israel, porque eles já tinham ouvido falar do que Deus havia feito no Egito.
Eles ouviram falar do que Deus havia feito, dos feitos de Deus, das maravilhas do Senhor, das pragas no Egito. Então eles falaram: olha, esse Deus, é Ele que nós vamos enfrentar. Eles ficaram com medo, sem saber se iam ou não. Mas falaram: vamos, porque nós somos homens e nós vamos enfrentá-los, aconteça o que acontecer. O que nós aprendemos com isso? Que o inimigo, ele não recua, ele vai à frente. Ele pode temer a Deus, ele pode temer ao Senhor, mas ele não vai recuar. Ele vai vir a peleja, ele vai vir batalhar, ele vai vir para nos tragar, ele vai vir para nos tirar da presença do Senhor. Ele vai fazer de tudo para que nós venhamos perder essa batalha. Então, eles foram, ganharam, estavam confiantes. O povo de Israel perderam uma batalha por desobedecer ao Senhor. Às vezes nós perdemos a bênção do Senhor por rebeldia, por desobedecer ao Senhor, por fazer algo que nós achamos que é bom para nós, mas isso é bom para mim. Esquecemos de olhar o Senhor, esquecemos de ver se agrada a Deus, se Deus está naquele negócio, se Deus está aprovando aquilo, se Deus há de abençoar, se Deus vai à frente a nós, a pelejar por nós. Então nós temos que fazer uma análise daquilo que nós estamos fazendo, para concluirmos se Deus está abençoando. Pode ser que nós estamos achando que estamos levando a arca como eles pensaram. A arca está aqui, então se a arca está aqui, nós vamos vencer a batalha. E eles não venceram aquela batalha. Muito pelo contrário. Foi um dia mau. Perderam 30 mil homens, perderam a arca, os filhos do sacerdote morreram, o sacerdote morreu. E aí vem a confirmação da tragédia. Depois disso tudo, irmãos, olha só, que dia! Vem a confirmação da tragédia. Quando a nora de Eli fica sabendo do que aconteceu, ela entrou em trabalho de parto. E quando estava morrendo, deu à luz a um menino. E deu a ele o nome Icabod, ou Icabode em algumas traduções, que quer dizer, foi-se a glória de Deus. Acabou. Perdemos a glória de Deus. Perdemos a presença do Senhor. O Senhor não está mais aqui. Foi embora. Que dia mau. Às vezes passamos por algum problema, alguma dificuldade, passamos por um dia mau, mas sabemos que se buscarmos a presença do Senhor, sabemos se nós humilharmos para o Senhor, que era o que esse povo tinha que fazer, em vez de pegar a arca e levar ela para o meio do povo, para a batalha, eles tinham primeiro buscar ao Senhor, se humilhar para o Senhor, se render para o Senhor, consertar com o Senhor e depois verificar se era para ir batalhar ou não. E eles não fizeram isso.
Sabe o que eu vejo nisto? É quando alguém chega para mim e fala assim, mas o meu jeito é este. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não faço. Se não for do meu jeito, eu não vou. Se não for do meu jeito, não vai acontecer. E sabemos que enquanto for do nosso jeito, Deus não vai abençoar. Se nós não nos humilharmos, se nós não rendermos para o Senhor, se nós não nos entregarmos para o Senhor, buscar a presença do Senhor e buscar a orientação do Senhor, se é para fazer ou não, como devemos fazer, nós não seremos bem-sucedidos. Só seremos bem-sucedidos se tivermos a presença do Senhor, e a única forma de termos a presença do Senhor é de nos humilharmos para o Senhor. Se o meu povo se humilhar, está lá em 2 Crônicas, se o meu povo se humilhar, se o meu povo, ou seja, nós temos que buscar ao Senhor, nos humilhar para o Senhor, nos render para o Senhor, confiar que o Senhor é quem está nos direcionando, é Ele quem está nos dirigindo, é Ele quem está nos orientando e é Ele quem está nos abençoando. Veja bem, aconteceu esse dia mal porque eles não buscaram, não se humilharam para o Senhor, simplesmente foram lá, pegaram a arca e a levaram para a batalha, sem consultar a Deus se era para fazer ou não, sem consultar a Deus qual era o direcionamento para aquela batalha. Talvez nós passamos por um dia mau, porque nós não nos rendemos para o Senhor, nós não entregamos o nosso dia para o Senhor, os nossos problemas, nossas dificuldades, aquilo que nós vamos realizar, aquilo que nós vamos fazer, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Aí passamos por um dia mau. E olha que dia terrível foi esse. Só de perder a arca do Senhor, só do inimigo levar a arca do Senhor, tanto que o sacerdote não aguentou, quando ele ouviu aquele alvoroço na cidade, porque o mensageiro passou direto por ele e começou a falar para a cidade o que havia ocorrido na batalha, depois que o mensageiro veio até a ele e contou para ele o que aconteceu. E como diz o texto fala que quando ele tomou conhecimento que a arca havia sido tomada, então ele caiu da cadeira, quebrou o seu pescoço e morreu. E aí vem a confirmação da tragédia. Sua nora grávida, quando toma conhecimento, entra em trabalho de parto, ganha uma criança, morre, e a única coisa que ela teve tempo de fazer foi dar um nome para o menino. Agora você imagina você andando na rua, essa criança andando na rua, e o povo, lá vai o foi-se embora a glória de Deus. O foi-se a glória de Deus. Se fosse hoje, seria bullying, né? Seria bullying. Mas este era o significado do nome desta criança. Foi-se a glória de Deus. Toda vez que falavam Icabô ou Icabode, estavam dizendo, foi-se a glória de Deus. A glória foi embora, nós não temos mais a glória de Deus.
O que é um povo sem a glória de Deus? Vocês podem imaginar isso? Sem a presença do Senhor? Quem não tem a presença do Senhor, podemos dizer que é um sem confiança. Um povo sem confiança, sem ânimo, sem amor, sem fé, sem proteção e sem a bênção. Um povo arruinado, um povo perdido, um povo sem direcionamento, sem saber o que fazer. Não adianta, não tem a presença do Senhor. E aí você pode imaginar um lar sem a presença do Senhor? Um lar sem a presença do Senhor? Um lar sem alegria, sem amor, sem paz, sem diálogo, sem tranquilidade? Um lar cheio de confusão, briga, discórdia, ninguém entende ninguém, porque não tem a presença do Senhor. O que traz a glória de Deus? O que traz a glória de Deus para a sua casa? O que traz a glória de Deus para a sua vida? Gálatas 5:22. Está lá, Gálatas 5:22. Para que nós possamos entender, porque é lógico que nós vamos tendo a presença do Senhor, nós vamos ter amor, alegria, paz, tranquilidade, vai haver diálogo, vai haver amizade. Um lar abençoado, um lar cheio da bênção do Senhor. Mas olha só, o fruto do Espírito é amor, aleluias, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão ou domínio próprio, temperança. Seu lar, isso é o que traz a presença do Senhor. Alegria, paz, tranquilidade, proteção, ânimo, disposição. Somos guardados pelo Senhor. Passamos a fazer as coisas orientados por Deus. Tudo que nós vamos fazer, nós buscamos a orientação de Deus. Somos orientados por Deus. Não entramos de qualquer jeito, não fazemos de qualquer jeito. Nossos projetos, nossos sonhos são todos apresentados para Deus, para que haja a aprovação de Deus. Tendo a aprovação de Deus, nós sabemos que ali então tem a presença de Deus. Sabemos que Deus está neste negócio. Quando nós somos orientados por Deus, não fazemos pela nossa vontade, pelo nosso eu. Eu não faço do meu jeito. Eu faço conforme a instrução de Deus, conforme a orientação do Senhor, para que eu não venha ter que fugir, ter que correr, para que eu não venha ter que esconder. Quando entramos numa batalha, porque a nossa batalha ela é espiritual, nós não lutamos contra a carne. Nossa luta, ela é espiritual. Então, quando nós entramos numa batalha, nós entramos sabendo que Deus está conosco. Somos orientados pelo Senhor. Então, que nessa noite você possa crer nisso. Tenha a presença do Senhor na sua vida. Tenha a presença do Senhor na sua casa. Tenha o Senhor no seu negócio. Que você for fazer, busque a orientação do Senhor.
Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Que neste momento você possa falar com o Senhor. Senhor, aqui está o meu problema, aqui está a minha dificuldade, eu estou entregando para o Senhor, estou apresentando para o Senhor, para que o Senhor possa abençoar, que o Senhor esteja no meu negócio, que o Senhor esteja me orientando, me direcionando, que você seja orientado pelo Senhor nesta noite, que você entregue a sua casa